Fala, Nação Celeste! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Bora lá conferir comigo as principais notícias do nosso Cruzeirão. Comentarista Neto revela o nome do time que recusou Gabigol. Pessoal, e ele ainda disse, ninguém quer. E pessoal, Cruzeiro na Libertadores. Caio Jorge voltará a disputar torneio que o projetou para a Europa. E tem também, meu povo, próximo do Cruzeiro, Vitão está no radar de Tite há pelo menos 7 anos. Então, bora lá ficar comigo até o final desse vídeo e acompanhar todas essas notícias do nosso cabuloso. Mas antes, aquele pedido sempre importante. Se você, meu amigo, minha amiga, ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreva, deixe o seu like, seu comentário e participe conosco aqui das nossas resenhas. Então, sem mais delonga, vamos juntos, bora lá falar de Cruzeirão. Pessoal, dono de um dos salários aí mais altos do futebol brasileiro, o atacante Gabigol tem seu futuro incerto no Cruzeiro. E o Cruzeiro que está disposto a negociá-lo, e um dos clubes dos quais o jogador de 29 anos foi oferecido é o Corinthians, segundo a apuração do apresentador e ex-jogador Neto, próprio ídolo aí do Corinthians. Olha o que ele disse, abre aspas, foi oferecido ao presidente Osmar Stabile, essa é a informação que eu tenho, para o Corinthians pagar 1,5 milhão de salário. O presidente do Corinthians não quer, ninguém quer o Gabigol, mas ele foi oferecido. O Corinthians não quer o Gabigol porque não tem dinheiro e também porque não quer contar com o Gabigol. Fecha aspas, acrescentou aí, o apresentador Neto. E conforme apurou aí as mídias esportivas do próprio site noataque.com.br, o Santos é por hora o único clube que demonstrou interesse no atacante. O Santos iniciou negociações com o Cruzeiro, mas ainda não houve acerto. Lembrando, que o próprio Alexandre Matos, em entrevista aí recente, diz que, claro, que Gabigol seria uma ótima opção para o Santos, mas tudo entrave aí em relação à composição, a relação a salário, enfim, vários fatores, principalmente condição financeira, que podem estar travando aí essa negociação com o Cruzeiro. Algumas mídias também declararam que o Cruzeiro estaria disposto a arcar com 50% do salário do jogador, para ele ficar emprestado com valor de compra fixado. Alcançando aí o limite mínimo de contrato aí, automaticamente ativaria a cláusula de compra, mas ainda não se tem nada definido. Fica o impasse aí, se Gabigol vai mesmo permanecer no Cruzeiro. Lembrando, não custa nada tocar no assunto, ele e Tite não tem uma boa relação, tem essas entrevistas aí onde um fala do outro cordialmente, mas existem assim, umas rusgas, vamos dizer assim, entre o jogador e o treinador. Isso que já vem desde Flamengo e até mesmo da seleção brasileira. E fica aí, qual será o destino de Gabigol para 2026? Ele que vive um momento de instabilidade no Cruzeiro, Na última temporada, participou de 49 jogos, colaborando com 13 gols e 4 assistências, mas acabou aí muito longe de brigar por titular absoluto. O ponto mais baixo da trajetória do atacante, foi aquele pênalti perdido, aquele pênalti fatídico, perdido na semifinal da Copa do Brasil, justamente contra o Corinthians, o que poderia ter classificado o Cruzeiro à finalíssima, da decisão da Copa do Brasil. E o cenário ficou ainda mais complexo com a chegada de Tite, como eu falei, com quem o jogador já teve vários desentendimentos públicos nos tempos de Flamengo. E é claro, atualmente reserva de Caio Jorge, Gabigol tem contrato com o Cruzeiro até dezembro de 2028. Pessoal, bastidores aí, de Gabigol, que está comendo banco bonito pelo nosso querido atacante Caio Jorge. E falando em Caio Jorge, com o Cruzeiro voltando a disputar a Libertadores em 2026, poderá ter o atacante aí como trunfo. Isso porque o centroavante, o nosso querido Caio Jorge, despontou para o futebol quando brilhou na edição de 2020 da competição. Na época, o então jovem de apenas 18 anos foi o artilheiro da campanha finalista do Santos. Caio Jorge entrou em campo em 12 oportunidades naquela Libertadores, sendo 11 como titular e balançou as redes 5 vezes, sendo 3 delas muito importantes.
O centroavante marcou 3 gols nos 2 confrontos diante do Grêmio nas quartas de final. No duelo de ida, Caio Jorge ajudou o Santos no empate por 1-1 em Porto Alegre. Já na volta, ele estufou as redes 2 vezes na goleada por 4-1 na Vila Belmiro, em Santos. Os outros 2 gols foram na fase de grupos. O primeiro diante do Defensa e Justiça da Argentina, na vitória por 2-1, e o confronto marcou a estreia do jovem na competição. Já o segundo gol foi diante do Olímpia, no triunfo no Paraguai por 3-2. Nesse, Caio Jorge já havia assumido a titularidade do Santos. Mesmo com as boas atuações de Caio Jorge, o Santos não conseguiu vencer aquela Libertadores. O time comandado por Cuca chegou à final no Maracanã, no Rio de Janeiro, mas perdeu a decisão para o Palmeiras com um gol de Breno Lopes de cabeça. Pessoal, aquele vice fatídico ali. Mas essa campanha na Libertadores, principalmente, ajudou aí a despontar Caio Jorge para ser vendido posteriormente para a Europa. Pessoal, e falando em destaque aí, falar um pouquinho aí do zagueiro Vitão, que está muito próximo de acertar com o Cruzeiro. O Cruzeiro que tem negociações avançadas com o Inter para fechar aí com o zagueiro. Na Toca da Raposa, o zagueiro de 25 anos será liderado pelo nosso novo técnico Tite. E não será a primeira vez que os dois trabalharão juntos. O nome do defensor está no radar do comandante há pelo menos 7 anos, desde a preparação para a Copa do Mundo de 2018, disputada lá na Rússia. Vitão atuou por anos na base do Palmeiras. Em 2018, aos 18 anos, tornou-se um dos pilares da equipe sub-20 e chamou a atenção de Tite, à época na seleção brasileira. E para auxiliar no treinamento de preparação para o Mundial, o treinador convocou o defensor, que já acumulava passagens pelas categorias de base da equipe nacional, e para completar as atividades do time principal na Granja Comari por 3 dias. Naquele momento, vislumbrado pelo mercado, Vitão chegou a renovar contrato com o Palmeiras por mais 5 anos, até 2023. Entretanto, o clube não conseguiu segurar o atleta, vendido por pouco mais de 18 milhões de reais para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Pessoal, foram 3 temporadas e meia no exterior, com pouca rodagem, até a transferência para o Inter em abril de 2022. De volta ao país natal, em meio à guerra na Ucrânia, Vitão assumiu titularidade de forma imediata no Colorado. Novamente, passou a ser observado por Tite e agradou a comissão técnica. Apesar de não ter participado das convocações que antecederam a Copa do Mundo do Catar, o zagueiro viu o nome ser incluso na pré-lista do torneio, composta aí por 55 atletas. Como eu disse, a proposta do Cruzeiro por Vitão é de 7 milhões de dólares, o que dá aí 45,6 milhões de reais. O negócio também deve envolver 2 jogadores, no caso aí, de momento, são João Marcelo, nosso zagueiro, que vai aí como moeda de troca, e Japa, que terá seu empréstimo cedido por 1 ano, sem valor de compra fixado. Então, de momento, as tratativas do Cruzeiro para fechar com esse jovem zagueiro Vitão para vestir a camisa do nosso cabuloso. Então é isso, pessoal. Ficamos com mais um vídeo por aqui e aproveita e peça encarecidamente, se você ainda não é inscrito, já se inscreva, deixe o seu like, seu comentário e participe conosco aqui das nossas resenhas. Espero ver você no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.